Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, professor Água do Instituto Água Sustentável, e esse é o nosso programa Por que o Mundo Precisa de Água, o POMPA, onde nós apresentamos pessoas que têm a vida dedicada à água, que conhecem muito, que faz com que nós aprendamos sempre junto com essa quantidade enorme de informação que eles têm. E hoje eu tenho o prazer de trazer um amigo de longa data, um geólogo também, hidrogeólogo também, que a gente se conhece há muito tempo, o José Luiz Albuquerque Filho. O José Luiz, ele é geólogo e doutor em geociências e meio ambiente, é hidrogeólogo, pesquisador 3 da seção de Planejamento Territorial, Recursos Hídricos, Saneamento e Florestas da área de Cidades, Infraestrutura e Meio Ambiente do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, o famoso IPT. Ele representa o IPT na Câmara Técnica de Águas Subterrâneas do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de São Paulo e do Comitê das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, estadual e federal, como coordenador adjunto. E na Câmara Técnica de Águas Subterrâneas da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, onde ele é o coordenador. Dentre muitas outras coisas que não cabe ficar falando aqui, né, Zé? Então, beleza, conta pra gente aí, bem-vindo, conta pra gente aí um pouco da sua trajetória. Como é que as águas subterrâneas entraram na sua vida? Como é que é vir de lá, da tua terra para São Paulo? Conta pra gente aí, Bom, bem-vindo. não, em primeiro lugar, eu me sinto assim muito honrado, agradeço muito este convite. Fico lisonjeado por essa deferência, por esse convite, e me dá essa oportunidade até de falar da vida de um hidrogeólogo, né? Bom, então é o seguinte, eu me formei em Recife, né? E então logo eu concluí o curso de geologia, o IPT estava fazendo uma seleção, procurando geólogos para trabalhar em hidrogeologia, né? E a minha formação em Recife, como estudante em geral, Recife trabalha bastante a hidrogeologia, trabalha também bastante a parte de mapeamento geológico, enfim. Mas eu não tinha lá essas experiências, né? E aí, então, eu fui participar dessa seleção e tive a alegria de ser escolhido, né? E convidado logo em seguida para sair do Recife e vir morar em São Paulo para trabalhar no IPT. Daí, então, eu entrei no IPT, inicialmente, na década de 80, para a gente trabalhar numa hidrogeologia aplicada, né? Mas era uma hidrogeologia muito voltada à caracterização, ensaio de bombeamento, estudo hidrogeológicos, né? E o que aconteceu é que o tempo foi passando e aí surgiram, no final da década de 80, surgiu a questão da preocupação com o meio ambiente, né? Aí com a Constituição Federal e depois as constituições estaduais. E nisso, a água, na legislação, veja bem, na legislação, ainda a nossa briga é grande ainda depois, na legislação ela foi tomando um corpo muito importante com relação à proteção do meio ambiente, proteção da água, os capítulos aí de recursos hídricos, né, para exatamente orientar a criação de políticas estaduais, enfim, e aí o tempo foi passando e sendo implementado, o Estado de São Paulo saiu na frente com a questão da criação da política pública de água, a Lei 7663, e a criação dos comitês de bacia hidrográfica, e nisso foi tomando assim um alcance muito grande a questão dos recursos hídricos. E a água subterrânea, nós lá sempre brigando, sempre lutando para que ela fosse considerada dentro de um ciclo hidrológico, não como uma coisa, uma água superficial, outra coisa, água subterrânea. E daí, então, com essas oportunidades aí da Polícia Estadual de Recursos Hídricos, Política Federal de Recursos Hídricos, foi crescendo também essa abrangência dos próprios trabalhos do IPT. Então, pois bem, e aí aí voltando, que tipo de trabalho? Que tipo de trabalho a gente fazia no início? Então, era um trabalho muito na hidrogeologia, aplicada depois, com o meio ambiente, tomou corpo os trabalhos em relação aos impactos hidrogeológicos de barragens hidrelétricas. São Paulo construiu enorme barragem, né, e os impactos hidrogeológicos
até que os hidrogeológicos eram positivos, porque aumentava a água, mas, em compensação, o uso e a ocupação do solo sofria lá na superfície. E daí, então, o IPT entrou nesse desafio, e eu entrei junto ali, ainda com pouco tempo de formado, e foi ficando, terminei liderando essa área, e terminei até desenvolvendo o meu doutorado lá na Unesp, exatamente nesses impactos hidrogeológicos reservatórios. E mais para frente, então, aí nós fomos ampliando para a questão dos recursos hídricos, né? E aí ficou o contexto da água subterrânea nos recursos hídricos, e aí tem sido a nossa luta, a nossa batalha exatamente para a gente criar câmaras técnicas de água subterrânea nos comitês, porque não tem. São Paulo, nós temos 21 comitês de bacia hidrográfica, pouquíssimos têm câmara técnica de águas subterrâneas, e o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Então, foi mais ou menos essa trajetória, né? E depois nós vamos falar um pouco dos tipos de trabalho, mais ou menos a minha trajetória, então, dentro das águas subterrâneas. Muito Entrei, legal. não saí mais e não vou sair tão cedo. Ainda bem para nós, ainda bem para nós. Deixa eu fazer uma pergunta. Só para o pessoal mais jovem não sabe a história das águas subterrâneas lá de Recife, né? Conta um pouquinho aí, você viveu lá, né? Você viu o porquê que existe Olha, água subterrânea lá. Conta um pouquinho para quem não sabe. eu, na verdade, assim, eu não cheguei a participar de estudos mais Claro. profundos. Participei até de algumas bancas lá, na área de águas subterrâneas. O que é fato é o seguinte, lá você tem vários aquíferos, Recife utiliza bastante água subterrânea, né? E termina resultando naquele velho problema. Por ser uma extração desenfreada, tem acontecido já problemas de contaminação, problema de avanço da corrente salina, e tem acontecido problemas já, suspeita de problema de recalque por conta dessa extração de água. Aliás, eu fui uma banca de doutorado lá, exatamente isso. Uma menina, ela até engenheira, estudando essa questão de grandes, assim, digamos, em termos de regiões de rebaixamento do solo por extração desenfreada de água subterrânea. Eu lembro bem, assim, foi um marco muito forte numa crise de abastecimento de Recife, acho que foi na virada em 2000 e pouquinho, que, assim, foi uma coisa muito grande essa extração de água, né? Inclusive, até, eles estavam até buscando outras fontes, até pedindo até para os navios cederem água doce, água de lastro para não jogar no mar, aproveitar essa água para alguma coisa, enfim. Mas foi uma crise muito grande. Depois, por conta disso, mais recentemente, foi feito um projeto muito grande lá. O IPT não participou, eu só tomei conhecimento e acompanhei um pouco das palestras, né? Que envolveu a USP, envolveu o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, lá de Lisboa, né? E também o pessoal de várias consultorias, a Universidade lá Federal de Pernambuco. Mas assim, também a água subterrânea em Recife, ela tem uma importância grande e vive sob essa eterna preocupação para se ter um controle adequado. É bom até essa pergunta, porque a gente tem a oportunidade de chamar a atenção para uma segunda coisa interessante, que é o seguinte: os dois estados mais avançados em termos de legislação específica, legislação voltada para a água subterrânea, os dois mais avançados é Pernambuco e São Paulo. São os dois estados. E se você tiver a oportunidade de acompanhar, eu tenho acompanhado, até por ser da terra lá, e o pessoal tem me convidado, eu tenho acompanhado aí nessa oportunidade de eventos virtuais, as reuniões da Câmara Técnica de Águas Subterrâneas do Conselho Estadual de Pernambuco. Então, é muito interessante, uma dinâmica muito grande. Lá nós temos bastante hidrogeólogos, né? E são bastante ativos, eu já assisti várias discussões exatamente em pauta essa tua pergunta, a questão das águas subterrâneas em Pernambuco. Não, eu vou entrevistar, amanhã vamos gravar a entrevista com a Suzana Suzana Montenegro. Montenegro, ela é a presidente da agência pernambucana de água e clima, se eu não estou enganado. Isso. Nós vamos falar com ela, falar sobre isso daí. O povo das águas subterrâneas de Pernambuco é muito bom. É muito bom. Muito forte. É verdade. E conta o que o IPT desenvolve nessa área de água subterrânea. Qual que é a interface dele com a secretaria, com o Instituto Geológico, por exemplo, com a universidade, exatamente. Que são próximos a todos. O IPT, a gente até lá no começo da hidrogeologia,
e depois até, porque a hidrogeologia do IPT é muito antiga, ela data da década de 60, os primeiros hidrogeólogos que trabalharam aqui, né? Eu entrei já na década de 80, né? E, na verdade, assim, a gente percebe claramente que ela foi migrando, assim, avançando para o tipo de abordagem, né? E diversificando a abordagem, certo? E Sim. também as integrações, as interações. Mas eu vou voltar só um pouquinho para dizer o seguinte: a gente ser a tradução daquilo que a universidade ensina. Essa é mais ou menos a grande linha que o PT busca, nas suas diversas áreas e também na hidrogeologia. A gente entende que a universidade tem uma tarefa muito nobre, por sinal, de promover o ensino básico e tudo, nas questões geológicas e hidrogeológicas. E o IPT, então, ele trabalharia nessa interface, aplicação junto à sociedade, porque o IPT ele tem uma característica, uma facilidade grande de interagir, de formular convênios, contratos, enfim, né? Então, ele trabalha nessa interface, né? E daí, então, a gente até, é uma coisa que a gente sempre chegou, aí, Everton, pela própria questão eu sempre falo que hidrogeólogo, em qualquer lugar que você for, particularmente no Brasil, você tem pequenos grupos, são pequenos grupos. Então, se a gente não lutar para trabalhar integrando esses pequenos grupos, a gente vai ficar muito disperso e a força fica muito menor. Mesmo a gente integrando, ainda é muito pequena a força. A gente vive batalhando para transformar a água, o invisível, mais visível, que é a nossa meta aí, a nossa grande eixo, a grande fala aí para 2022. Né? Então, o IPT ele tem trabalhado muito nisso. E a gente, por quê? Porque com isso, a gente até termina ganhando mais pernas, ganhando mais energias nos trabalhos. Então, é muito comum hoje a gente trabalhar em parcerias com a universidade. A universidade hoje também faz muito aquilo, a chamada extensão universitária, né? Isso que é um modelo que permite o professor ele trabalhar na forma de consultorias e tudo, desenvolvendo projetos com as entidades. E também nós temos abraçado muita causa junto com as entidades não governamentais, por exemplo, o IAS. A gente está aí de parceria com o IAS já de um período interessante, e estamos aí lutando aí para a gente formular e viabilizar uma série de projetos muito interessantes. Aí, no caso, que a gente enxerga as entidades não governamentais, é exatamente toda essa parte de conscientização, de capacitar, ajudar a gente a capacitação. Não a capacitação acadêmica, mas a capacitação para que a sociedade em geral, os índices dos comitês de bacia hidrográfica, né, que estão muito interessados, precisam aprender o básico para nos ajudar na questão das águas subterrâneas. Sem dúvida. É mais ou menos isso a nossa trajetória. Muito Entendeu? legal, muito legal. E você trabalhou, eu sei que você acompanhou o processo dos comitês de bacia, né? E a gente sabe muito bem a dificuldade de levar água subterrânea para o comitê de bacia, né? Como é que foram os processos e desafios para criar a Câmara Técnica de Águas Subterrâneas dentro do comitê de bacias? E qual que é o papel dessa Câmara Técnica hoje? Deixa eu até, me permite até eu acrescentar alguns pontos na questão anterior que terminou me passando. São exemplos de trabalho que o PT desenvolveu. Assim, vou citar uma meia dúzia, né? Tá bom. Procurando pensar os mais abrangentes, digamos assim. A gente trabalhou com o mapa hidrogeológico detalhado do Rio Grande do Norte, né, e da Grande Natal, lá no começo da década de 80, né? Depois teve um novo trabalho grande que foi feito por empresa de consultoria, já trabalhou em cima desse trabalho do IPT. Nós trabalhamos também em parceria com o DAE, o Instituto Geológico, e a CPRM, Serviço Geológico do Brasil, o mapa de água subterrânea do estado de São Paulo, né? Nós trabalhamos com 14 planos de bacia hidrográfica, né? Porque a bacia hidrográfica tem que ter um plano estratégico de recursos hídricos, e aí ele é mais abrangente, mas, obviamente, a gente procurou dar o máximo possível o aspecto da abrangência, colocando a água subterrânea com destaque, né? Trabalhamos, assim, em 9 que eles chamavam de relatório zero. Por quê? No começo da organização dos comitês de bacia, eles diziam, como é que nós vamos fazer um plano de bacia se nós não conhecemos um retrato da bacia? Então, eles criaram a figura do diagnóstico chamado relatório zero, que era o zero, o ponto de partida. Então, nós trabalhamos com 9 bacias. Sim, São Paulo tem 22 bacias hidrográficas, certo? Sim. Sendo que 21 comitês de bacia. Então, você tem 22 bacias, 2 delas resolveram se organizar num único comitê. Mas aí, então, cada uma dessas bacias tem que ter
seu relatório zero e seu plano de bacia, tá? E que mais? Trabalhamos com uma coisa muito importante na vertente aplicada do PT, que, aliás, foi uma coisa assim que eu trabalhei demais, eu falei da tese, foi os impactos do geológico das grandes represas hidrelétricas. Então, você tem aí ao longo do Rio Tietê, Paraná e Rio Grande a gente trabalhou, já estava tudo feito na década de 70. E no Rio Paranapanema, nós trabalhamos com várias grandes barragens, né? Depois nós trabalhamos aí já junto aí com várias entidades também, nós trabalhamos na chamada, uma proposta de área de proteção e recuperação ambiental para a área de recarga do Aquífero Guarani, envolvendo aí uma série de comitês de bacias, 105 municípios, e tem uma proposta de legislação específica que ainda está na pauta. Ela não avançou totalmente. Nós estamos aí para contratar uma consultoria numa área jurídica e nós vamos promover um evento depois, selecionar qual que é o melhor instrumento legal para a gente fazer a gestão dessa área. Por quê? Porque a área do Guarani, em São Paulo, você tem aí picada, ela é picada, já é pequena e picada em vários comitês. Então, a gente está propondo algum tipo de gestão integrada. Interessante. Fizemos um estudo também em parceria com o Instituto Geológico de nitrato em 304 municípios do estado de São Paulo, né? Aí na área de afloramento do Guarani e Bauru, e também uma outra também obedecendo legislação em 140 municípios, mais ou menos, para a gente entender os postos de abastecimento público e estabelecer perímetro de proteção desses postos. Então, esses sim que eu me lembro, assim, são os grandes trabalhos, o grupo de trabalho que o PT desenvolveu, dentro daquela lógica que eu falei anteriormente. Mas daí, eu vou engatar, então, agora com a resposta sobre a questão de criar as câmaras técnicas de água subterrânea. Isso é uma cruzada bastante trabalhosa, a gente conseguir criar e a gente conseguir colocar para funcionar. Por quê? Porque nós temos poucos... muitas vezes eu digo assim, olha, gente, quando eu falo hidrogeólogo, entenda, é claro que o profissional que é mais estudado, digamos assim, para ser um hidrogeólogo é o geólogo, mas não impede que um profissional qualquer... a gente conhece, por exemplo, na geologia, um dos melhores geólogos do Brasil foi um engenheiro civil, foi o professor Fernando Flávio Marques de Almeida, né? E aí nós temos excelentes hidrogeólogos que não são geólogos. Então, eu digo, olha, quando eu falo hidrogeólogo, pessoas que se dedicam à hidrogeologia, à água subterrânea. Nós temos poucas pessoas. Então, a tarefa que ele estava falando das entidades não governamentais, da universidade, do IPT e outras entidades, é primorosa, é fundamental para a gente crescer isso. Então, nós temos o primeiro problema, botar uma câmara técnica de água subterrânea em pé. E aí, então, como é uma coisa que é invisível, que a gente fala, fica difícil você convencer o pessoal. Por quê? A grande maioria dos técnicos, dos representantes em comitês, dos vários segmentos, porque no segmento nós temos município, sociedade civil, organizada e o Estado. São pessoas especializadas em águas superficiais. E ainda tem um outro problema. Se naquela região você tem que, prioritariamente, o uso da água para abastecimento público é água superficial, aí fica mais difícil ainda. Aí eu vou pegar o caso de São Paulo, da bacia do Alto Tietê. A bacia do Alto Tietê, eu tenho brincado com as pessoas assim, qual é a região, a cidade, que menos água subterrânea, pelo menos assim, se propaga? E qual é a cidade que mais usa água subterrânea no Brasil? Todo mundo vai falar logo, é Ribeirão Preto, é São José do Rio Preto. Eu digo, não, é São Paulo, bacia do Alto Tietê. Aqui as estimativas apontam para 12 mil poços, para uma extração aí de 10 metros cúbicos por segundo de água subterrânea, certo? Ribeirão Preto tira lá 1, 2, Rio Preto tira 1, 2, entendeu? Então, ou seja, São Paulo, e não tem aquífero. Aí vem a história, por quê? Quando você levar uma discussão para o comitê, qualquer projeto de água subterrânea, aí você, de repente, escuta na discussão, mas aqui o abastecimento público é prioritariamente água superficial. Aí você diz, não, mas peraí, mas você tem um papel desempenhado pelas águas subterrâneas de São Paulo é estratégico, e se mostrou fundamental na crise hídrica. A crise hídrica. Na crise hídrica, na penúltima, nós estamos agora na última, na penúltima, a gente tinha uma demanda de 60 metros cúbicos por segundo, aí, que era atendida 34 metros cúbicos por segundo. Isso a Sabesp atendendo, né? 34 metros cúbicos por segundo era a transposição do Piracicaba, e o resto eram os outros mananciais.
essa oferta caiu lá embaixo. E, de repente, os poços não só garantiram, como até houve um crescimento. Claro. O Ricardo Hirata, ele estimou até um aumento de, se não estou enganado, acho que 1 m³ por segundo em termos da perfuração de novos poços naquele momento. E, nesse momento, é daquele jeito, é atropelado. Mas, enfim, mas a gente, como a gente estava com uma série de problemas aflorando, ou reaflorando, relacionado à contaminação de águas subterrâneas, destacadamente a área de gestão e controle em Jurubatuba. Daí, então, a gente teve a honra de ser provocado para dizer assim, escuta, proponha a criação da Câmara Técnica de Águas Subterrâneas, no Alto Tietê, que você vai ter um apoio grande do comitê. Aí eu fui lá, corri atrás dos meus parceiros no interior, dos comitês, e fizemos uma proposta de portaria, de deliberação, ela foi submetida às várias câmaras técnicas, enfim, passou. E aí, hoje, o que é fantástico? A Câmara Técnica de Águas Subterrâneas do Alto Tietê está funcionando assim a todo vapor, assim, ó, espetacularmente. Olha, Everton, você vai ver, você vai participar logo, logo com o nosso projeto aí, que nós estamos batalhando aí lá para a água na agricultura, no Alto Tietê Cabeceira, um projeto fundamental, que é uma área de conflito, né? E você vai ver, a gente, inclusive, está trazendo até a discussões que estavam meio calminhas, meias por aí, e agora vai estar entrando na pauta, na ordem do dia da Câmara Técnica de Águas Subterrâneas do Alto Tietê. Então, é isso. Foi um trabalho grande, mas a gente está vendo que foi bastante produtivo. Muito legal, mas quem está assistindo a gente, muita gente fora de São Paulo, não tem noção. Você falou assim, agricultura aqui na capital, né? Como assim? Explica para o pessoal como é que funciona, porque muita gente está fora, fala, como assim? São Paulo só tem prédio, né? Não é bem assim, né? São Paulo, eu costumo dizer assim, São Paulo é fantástico por um sem número de coisas. Tudo que você pensar, São Paulo é grande. Tudo, tudo, tudo. E São Paulo tem umas peculiaridades que muita gente não se dá conta, principalmente a turma que fica mais aqui no miolo urbano, digamos assim, né? Isso. Que é São Paulo propriamente dito. Mas você tem pedaço de São Paulo, ou Grande São Paulo, que se emenda, né? Mais para o norte, que é área rural. Completamente rural, se você fosse falar. Você está lá cheio de estradas sem asfalto, está cheio de erosão, cheio de assoreamento, cheio de manancial e uma agricultura fantástica. Claro que a agricultura lá ela é dedicada a folhagens. Então, nós temos lá a produção de folhagens, alface, todas essas folhagens, que dá assim, de 20% a 30% da produção do Estado. E ela é canalizada, sobretudo, para a região aqui, para a cidade da região metropolitana, certo? E o que acontece? O que acontece lá, que até hoje os agricultores têm se utilizado de mananciais. Por quê? Lá é o sistema produtor, o SPAT, S-P-A-T, Sistema Produtor do Alto Tietê. Exatamente estão lá os mananciais de superfície, né? Que compõem esse sistema integrado de abastecimento. Pois bem, não é à toa que em volta das represas você tem os cordões, as áreas, manchas de produção das folhagens. E eles vão tirar água da onde? Das represas. Pois bem, enquanto a água está sobrando ou não está faltando, fica todo mundo lá, vai deixando os agricultores tirar água. Aí eles vão tirando água conforme a necessidade. Só que é o seguinte, primeiro momento de crise hídrica, faltou um pouquinho de água para o abastecimento público, aí vem a lei. A lei prioriza a questão da dessedentação humana, né, e animal. E aí, aí os órgãos gestores dizem, agricultor, nananina não, você não vai mais tirar água daqui. Aí estabelece esse conflito. A lei de recursos hídricos, ela orienta que você tem que estudar detalhadamente o que está acontecendo, conforme a situação, criar consórcio, enfim, você tem que verificar a questão da gestão, a questão da economia da água, a educação, a conscientização. Isso. É aí que eu estou apostando nessas parcerias aí, nessa capacidade da IAS tem de promover esse projeto. Porque lá é o seguinte, o nosso projeto, então, bem, lá é uma área agrícola e nós estamos trabalhando no primeiro momento. Qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é estudar, levantar todo o conhecimento geológico, hidrogeológico, cadastrar assim, algumas bacias críticas, 10 microbacias críticas, né? E a gente fazer lá prepondera o embasamento cristalino, que são aquelas rochas fraturadas. Nós pretendemos aplicar uma geofísica, aplicar algumas técnicas aí,
deixar um zoneamento de potencialidade para aproveitamento de águas subterrâneas. Para quê? A gente criar uma opção, uma alternativa de fontes de água para o agricultor, para que ele, de repente, não fique dependendo da água de superfície, porque na água subterrânea ele vai ter uma garantia, assim eu espero, né? E a gente possa enfrentar esse conflito. Dentro do projeto também, a gente tem os embriões aí da gente começar a questão de entender como eles usam essa água, porque a gente tem certeza, até por falta de uma orientação, de uma capacitação técnica, que, de repente, a água possa estar sendo utilizada, digamos assim, de uma forma que possa ser aprimorado esse uso, e também forma de economia de água, não só na gestão do uso, como também a própria economia, você estabelecer equipamentos e técnicas que te permitam economizar água. Então, lá a região das cabeceiras do Alto Tietê, que é uma zona rural. Então, nós temos essa zona rural lá pelo norte. No miolo, você tem a cidade, né? A cidade com toda a Paulista, Bafareamento, tudo isso que a gente conhece, esse miolo aqui do conhecimento e tudo, né? E lá para o sul, nós temos até aldeias indígenas, também rural, entendeu? Sim. Então, ou seja, São Paulo é tudo isso. Então, a gente fala, né, da agricultura, mas peraí, o cara está ouvindo isso lá em Recife, né, ou lá em outro lugar, mas peraí, o cara está falando de grande produção agrícola no norte, na faixa norte do município de São Paulo, da bacia do Alto Tietê. O que é isso, né? Você tem toda a razão, mas essa é a nossa ideia. O estudo está começando. É bem isso. Eu tinha, só para lembrar, quando eu estava fazendo doutorado lá no Canadá, eu falava para eles das praias do litoral de São Paulo, né? Aí ele falava assim, olha, Everton, fala assim, ó, praia de São Paulo nem soa bem soa, ele falava assim. Pois é verdade. É a mesma, o cara só pensa em São Paulo como quantidade de prédios, ele vê a cidade de São Paulo e esquece que o nosso estado é enorme, né? E eu falo, nossa, que você já é um cidadão paulistano, né? Paulista assim, de longa data, né? Então, a gente tem muito isso. Mas é bom a gente esclarecer para as pessoas saberem. Sim. A gente tem problemas que tem em vários outros lugares. Sim, né? sim. Importante. Sim, com certeza. Uma população gigantesca. Bom, vamos lá. A gente está sempre falando de mudanças climáticas. Hoje em dia, todo mundo fala de mudança climática e tem a crise hídrica junto, né? Exatamente. Só que pouca gente fala de água subterrânea nessa história, né? O que você pode dizer a respeito e como é que a gente consegue fazer as águas subterrâneas ficarem visíveis, que é uma das metas desse ano da Unesco? Vamos lá. Nós temos aí mais um setor que a gente tem muita dificuldade de transformar o invisível a água, que é o invisível, mais visível, né? Os eventos climáticos e meteorológicos extremos, o que a gente vê por aí, eles costumam classificar, assim, digamos, em 4 grandes grupos, né? A gente teria o primeiro grupo aí, que eles chamam de origem hidrológica, né? Depois eu vou detalhar um pouquinho. O segundo grupo, eles chamam de origem geológicos ou geofísicos, certo? O terceiro grupo seriam os meteorológicos e o quarto grupo, os climatológicos. Aí tem, dentro desses grupos, você tem uma série de classificações. Aí, olha só, no de origem hidrológica, dentre outros, você tem os deslizamentos. Aí, eu fico observando, por ser pesquisador, por trabalhar em grupos multidisciplinares, e tem um grupo de pessoas, pesquisadores que trabalham na questão do deslizamento, aí eu vou citar um exemplo para ilustrar aquilo que nós temos, que também, mais uma coisa, a gente tem que correr atrás para botar a hidrogeologia água subterrânea numa situação menos invisível, né? Lá em Ouro Preto, teve um escorregamento dramático, imenso, um morro inteiro veio abaixo, e ele veio por cima de um casarão de 200 anos. Aí eu estava no grupo de debate e falei, mas peraí, gente, essa massa de terra, ela escorregou, claro, estava chovendo naquele momento, mas ela escorregou por quê? Porque esta água da chuva foi alimentando o lençol freático, e o lençol freático, ele foi compondo uma amplitude cada vez maior de zona saturada no interior, e chegou um momento que rompeu a capacidade de equilíbrio desse morro.
Aí eu comecei a provocar os engenheiros geotécnicos e os geólogos também, num estudo desse, no mapeamento de risco. Vocês consideram a hidrogeologia? Por exemplo, é feito um mapa, mapa do lençol freático e depois, no monitoramento da chuva, é monitorado o levantamento desse lençol freático? O que eu ouvi foi assim, um ensurdecedor. Não, isso não é feito. Aí eu lembrei do caso. Em São Paulo, na década, no começo da década de 90, aqui no Morumbi, no bairro Chico de São Paulo. Claro que São Paulo no bairro Chico, no bairro Rico, tem umas fatias, né, de intercaladas de área de risco. Uma empresa fez um aterro por sobre um córrego de 40 metros, um aterro sem controle geotécnico nenhum. Areia, aquela 40 metros. O que aconteceu? Criou uma camada física para quê? Para infiltração da água, da chuva. E aí foi infiltrando água e criou um aquífero. Aí depois rompeu o equilíbrio, desabou em cima de uma favela que estava na drenagem, né, a jusante. E aí veio então os estudos, um especialista, um engenheiro geotécnico, ele fez uma retroanálise. Ele disse assim, olha, o que aconteceu foi o seguinte, a camada ele não usou essas palavras, mas eu vou usar. A camada de material arenoso criou um aquífero que, quando ele atingiu uma espessura de saturação de 20 metros, desequilibrou o material e desceu. Isso é pura hidrogeologia na geotecnia. Exatamente. Então, eu falei, aí vamos lá. Então, eu falei primeiro de deslizamento, então vamos chegar também mais na frente em outras coisas. Então, da origem hidrológica, dos vários citados, tem um deles que é deslizamentos, que mereceria, sim, entrar com a questão da hidrogeologia. Esses são os eventos climatológicos e meteorológicos extremos que, com essas mudanças climáticas, né, que na verdade você perguntou por aí, as mudanças ambientais e climáticas estão agravando isso, porque o ser humano está provocando instabilidade, como é que a gente fala assim? Está ajudando, entre aspas, a estabilizações e acelerar e até agravar esses eventos climáticos e meteorológicos extremos. Bom, o segundo grupo, no geológico e geofísico, nós temos processos erosivos. Processos erosivos. Aí há de se perguntar, mas peraí, o que hidrogeologia, água subterrânea tem a ver com isso? Pois bem, vamos lá. Esse é um processo terrível no oeste do estado de São Paulo, até hoje, alguns setores da região metropolitana também, que é a formação de vossorocas ou mossorocas. Você tem o desmatamento, tem a ocupação indevida, e, de repente, numa chuva extrema, você tem o corte do solo. Esse solo, ele corta, enquanto ele está na camada acima do aquífero freático, ela vai evoluindo só no momento de chuva. Quando ela atinge o lençol freático, ela cria um dreno. E aí ele vai embora para sempre. E nós já vimos aqui, estudando pelo IPT, cada bossoroca, assim, uma coisa enorme, e aí você vai nas partes mais altas e mais fundas, né? Está lá uma nascente, que é o lençol freático. Então, também está aí. Aí você me pergunta, as águas subterrâneas são consideradas? Também muito pouco. Processo de movimentação de massa, também um evento geológico e geofísico, também não se considera. Processo de deslizamento, eu falei o primeiro por origem hidrológica, agora esse aqui é por origem geológica, também acontece. Também está aí dentro a não consideração da hidrogeologia das águas subterrâneas. Os eventos meteorológicos, esses aí, infelizmente, a hidrogeologia não tem muito como comparar, que ajudar, porque são raios, trovões, aquelas coisas. Mas no quarto e último, nós temos um que é estratégico, nos climatológicos, que é na estiagem e seca, né? Que aí a gente sabe, nós que somos hidrogeólogos, a gente sabe, e nós falamos bastante, que é a capacidade de resiliência, né? E a capacidade de suporte. Eu sempre falo que os aquíferos não são lineares. Quando eu estou explicando para os alunos, eu falo assim, imagine o mapa de São Paulo. O mapa de São Paulo ele é cortado por grandes linhas de rios. Você tem o Rio Tietê, você tem a norte, você tem o Rio Grande, o Rio Tietê, o Rio Paranapanema e lá no Paraná. Mas se você olhar no mapa, eles são meras linhas d'água. E se você pensar o aquífero, os aquíferos são territórios. Eles estão aí embaixo. Então, tudo aí nós temos vários pacotes. Então, ou seja, daí, eu falo para os alunos, vejam só o quanto não representa esse volume de água. Se você imagina centenas de metros de espessura, dezenas, milhares de quilômetros de área.
e aí você fazendo boas porosidade, permeabilidade, porosidade efetiva. Então, você tem grande volume de água. Então, no item estiagem seca, o papel das águas subterrâneas é fundamental, e mais fundamental ainda, eu diria, porque no estado de São Paulo, você tem aí 80% a 85%, segundo a CETESB, que é a Agência Ambiental do Estado de São Paulo, são municípios dependentes, parcial ou totalmente, de águas subterrâneas, certo? E aí, já tem estudos mostrando que muitos desses municípios pouco ou nada sentiram nessas últimas crises hídricas. Por quê? Graças aos mananciais subterrâneos, às águas subterrâneas. Aí, mas mesmo assim, não diminui nem um pouquinho a necessidade da gente tornar essa água menos invisível, né? Porque o cara tem que saber usar. Porque o pessoal, se não conhece, se não passa a conhecer direito a água subterrânea, como ela funciona, como distribui, como ocorre, como é que ela realimenta e tudo, a sua capacidade, as suas reservas e tudo, eles chegam lá, foram um poço e vão tirando. Infelizmente, acontece como está acontecendo em Ribeirão Preto. Nós tivemos que decretar a área de restrição e controle, em Ribeirão Preto, que é uma grande cidade aqui do estado de São Paulo, né? Então, o que eu diria é isso, nós temos vários itens aí, vários eventos hidrológicos extremos, eventos climáticos e meteorológicos extremos, que a contribuição da água subterrânea pode ser fantástica e, no entanto, não é considerada, ou então é muito pouco considerada ainda, entendeu? Mas é isso que eu tinha que dizer. Eu concordo com você totalmente. Eu acho que a gente tem um trabalho grande adiante. Eu tenho trabalhado bastante na conscientização de uso de água subterrânea, né? Você sabe disso. A gente precisa desenvolver mais massa crítica. Eu sempre falo, a gente não faz verão, a gente tem muito pouca andorinha, né, Zé? Na nossa... Exatamente. Precisa de mais gente, precisa de massa crítica. Tornar visível, eu acho que a gente fazer com que mais pessoas estudem e enxerguem o problema. Né? Senão não... Exatamente. E eu costumo dizer, pelo menos essas pessoas, elas terem uma noção, ter um conhecimento, entender que isso é um ciclo, que isso não pode ser um pedacinho aqui, ali, acolá. E a gente tem, isso você falou da capacitação, vocês têm uma tarefa assim fantástica. Vocês, dentre os outros, claro, que nós estamos aqui conversando, então eu destaco a tarefa de vocês. A gente tem frases que a gente vai aprendendo na vida, que a gente não... frases ou informações que a gente vai, né? No último evento internacional de hidrogeologia, né? O John Cherry falou um negócio assim, fantástico. Ele disse, eu não sei se ele, agora não me lembro se ele estava se reportando ao Canadá ou era uma coisa mundial, mas eu acho que era mundial. Ele disse assim, olha, a grande maioria dos gestores de recursos hídricos, de águas, que se utiliza dos mananciais subterrâneos, outros falaram, mas queria dizer isso, não detém conhecimento hidrogeológico. Nossa Senhora, você já pensou? Tudo bem que o gestor é o gestor, mas ele tem que ter algum conhecimento técnico para ele poder conseguir fazer uma boa gestão. Está na cara. Como é que ele vai orientar os trabalhos, as investigações? Como é que ele vai fazer planos se ele não conhece direito os mananciais que ele se utiliza na sua empresa, né? Esse foi mais ou menos, eu acho, eu fiquei impressionado. Como é que a gente vai fazer? Não dá para fazer gestão do que a gente não conhece. É bem isso. Exatamente. A gente tem que fazer assim, a gente tem que melhorar, a gente tem um trabalho grande para melhorar a gestão, e a gente torna a água, o uso de água sustentável, que é o trabalho do nosso instituto, não é fácil, porque se a gente não enxergar a água do planeta como um todo, né, e a água subterrânea faz parte, a gente nunca vai conseguir. Exatamente. Precisa melhorar. Bom, vamos lá. Você foi um dos autores do capítulo Águas Subterrâneas, Olhando para o Futuro, do livro lá de Geologia na Construção e Desenvolvimento Sustentável do Brasil. Fala um pouquinho desse tema para a gente aí, Olhando para o Futuro. Então, foi uma tarefa grandiosa, viu? E eu acho que a gente conseguiu fazer um trabalho bem interessante, porque a nossa proposta desse capítulo, né, era a gente não ia dar conta num capítulo que não tinha um grande espaço, né, de tudo que a gente queria fazer. Então, nós fizemos o seguinte, bom, vamos mostrar o Brasil e vamos mostrar os grandes aquíferos brasileiros, até para abrir a discussão de reforçar essa potencialidade
das águas subterrâneas, que aí até mesmo para chamar atenção algumas coisas, por exemplo. Sim. Nós escrevemos um pouquinho lá sobre o Urucuia, um aquífero que tem aí no norte de Minas, ele adentra um pouco ali para o lado do Piauí, Sim. mas ele é o seguinte, ele é um dos grandes responsáveis, olha só, para sustentar a descarga permanente do Rio São Do Rio Francisco. São Francisco. A gente... Ninguém imagina isso. Todo mundo só pensa assim, oh, que bom que São Pedro manda tanta chuva, tanta água para dar este rio tão milagroso, né? Mas não, tem nas cabeceiras, em um trecho do Rio São Francisco, na margem esquerda, onde você tem o Urucuia, grande contribuição das águas subterrâneas. É um volume impressionante em termos até de porcentagem. Então, a nossa ideia era mostrar isso. E o aquífero, e o Walter do Chão, que compõe um sistema aquífero da Amazônia, é uma coisa assim enorme, né? Mas, no caso lá, a Amazônia, além da água subterrânea, nós temos lá os 12% de água doce que a gente propaga aí do Amazonas. Aquilo é só de superfície, ainda tem os aquíferos. Mas a gente queria chamar atenção para esses grandes aquíferos, né? E destacar a importância estratégica deles para o futuro, entendeu? É verdade. Era essa a ideia. Foi muito legal. Eu também acho isso. A gente era um livro, o espaço era muito curto, né? Para escrever as coisas, então teve que ser bem sucinto. Mas eu acho que ficou bem apresentado ali para quem quer conhecer o trabalho da água subterrânea. Isso. E acho que vale a pena dar uma olhada. Né? Sim. A estratégia editorial foi muito boa. O Instituto Água Sustentável leva conhecimento sobre água para toda a comunidade. A gente usa vídeo, podcast, né? Publicação nas mídias sociais. A nossa ideia é trazer a informação técnica para a pessoa comum, né? Então, usando, sei lá, passando para o professor, um monte de material. Você acha que ele consegue trabalhar junto com o IPT para levar isso? Porque o IPT tem uma penetração enorme em vários lugares do estado, né? Trabalha com comunidades, eu já vi vários trabalhos do IPT com comunidades, né? E talvez, junto com o IPT, com o Comitê de Bacia, a gente consiga fazer alguma coisa. O que você acha? Eu vou fazer o seguinte, eu vou reformular a pergunta. Você acha que poderíamos trabalhar mais? Vamos trabalhar mais, nós já estamos trabalhando, né? É verdade. Já estamos... aliás, nós, na verdade, eu estou falando nós, mas não é nós, só vocês estão... eu estou mais até como uma espécie de facilitador para buscar lá os caminhos para a gente colocar em prática um projeto muito bom, que é essas boas práticas aí do uso da água na agricultura. Exatamente lá para a região aí do Alto Tietê Cabeceira. Então, nós já estamos trabalhando juntos e vamos trabalhar mais, porque eu acho que é o seguinte, eu acho que, assim, os vários comitês de bacia, eu tenho até defendido muito isso no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, na Câmara Técnica de Águas Subterrâneas, eu digo, gente, vamos ampliar o nosso esforço aí, porque nós temos câmaras técnicas de águas subterrâneas nos comitês que praticamente não estão ainda conseguindo operar. Por quê? Porque falta até massa crítica para trabalhar. Sim. Então, eu acho que o canal exatamente uma das parcerias assim, que nós estamos abraçando com bastante prazer e esforço aí, é exatamente essa parceria IPT e IAS. E não só IPT, eu estou trazendo junto aí, na parceria, os diversos entes. Já estamos batalhando para a gente envolver o CONDEMAT, que é o consórcio de município do Alto Tietê, aonde está lá toda a área agrícola, para ele exatamente abraçar essa ideia desse projeto. Já começamos as conversas, né? Sim. E está indo muito bem, né? E já andei conversando com a Fundação de Pesquisa Agrícola lá de Campinas, que ela é vinculada ao IAC, que eles estão com outro projeto. Olha só, a bacia, com toda essa importância agrícola, a bacia do Alto Tietê Cabeceira não tinha estações meteorológicas ainda. Não tinha. A gente começou um projeto de fazer um estudo conjunto, que seria o uso da fonte de água e o monitoramento, e terminou tendo que desgarrar, separar um do outro, mas a Fundar conseguiu, e hoje eles já estão lá com uma série de estações meteorológicas
estabelecidas. Não E aí, tinha, então, a não ideia... tinha nenhuma estação? Como assim? Não tinha nenhuma estação, não tinha. É impressionante. Não dá Mas para é assim, acreditar, é não zona dá para rural, né? acreditar, né? Imagina Aí, a surpresa. Não dá para acreditar, né? então, isso aí são coisas que, inclusive, eles também têm uma linha de né? Eles chamam de capacitação, que eu acho que lá é mais assim para aprender a usar a estação, os dados, enfim. Mas também está nessa toada. Logo, logo que a gente puder, nós vamos provocar reuniões conjuntas, reuniões aí, associando essas entidades, né? Para a gente buscar reforçar essas propostas. Né? Mas pode contar com certeza que nós vamos estar juntos sempre. Muito legal. Você falou bastante de comitê, a gente esqueceu de falar. Para quem não sabe, porque tem gente que trabalha com água, mas não trabalha com comitê, de onde vem o dinheiro dos comitês de bacia? Só para o pessoal saber como é que funciona isso Vamos lá. daí. Eu vou falar para o São Paulo, mas isso você replica um pouco no Brasil, que é mais ou menos o mesmo modelo. É. A orientação mãe foi a nossa Constituição Federal. E ela logo orientou que os estados deveriam, então, criar quer dizer, adequar sua Constituição e atendendo, claro, todos os capítulos. Daí, então, a Constituição de São Paulo é de 89, e já em 1991 então, foi publicada, foi estabelecida a Lei Maior, 7663, que é a Lei Política das Águas do Estado de São Paulo. E aí, assim, é impressionante, é apaixonante também. É 7663. Daí, ela foi nascendo todas as regularizações. E lá ela prevê, teria que ser regionalizado, descentralizado, participativo. Participativo por quê? Você teria que ter a representação tripartite, Estado, município, sociedade civil. E parará, e prever um fundo para aportar recursos para efetuar os trabalhos de interesse à gestão dos recursos hídricos. Bom, aí quando você olha no capítulo da criação do fundo, e depois virou decreto, virou normativa específica, ele estabelece várias origens, mas é a criação do FEIDO, que é o Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Vários estados já têm, muda um pouquinho o nome, mas vai nessa direção. E o FEIDO, então, lá ele prevê uma meia dúzia ou mais de fontes de recursos. Certo? Doação, empréstimo, financiamento, tal. E tem os dois mais importantes que já estão operando. Tem a compensação pela geração de energia, certo? Que aí você tem, então, as hidrelétricas no Brasil inteiro, como é que é feito? Como ela é uma competência federal, é recolhido esse recurso, uma porcentagem dessa compensação, aí é devolvido uma parte para o município diretamente afetado, uma parte para desenvolvimento da biodiversidade e uma parte para os fundos estaduais de recursos hídricos, desde que regulamentados. Pois bem, aí já vem uma pergunta, mas todos estão? Não. Nem todos os estados estão regulamentados, mas o dinheiro entra para o orçamento estadual e aí o governo aplica lá em recursos hídricos. Então, no caso, tem essa composição. Depois, esse valor, quanto que ele compete a São Paulo? Lá, no começo, estava na ordem de 50 milhões. O que aconteceu? Por mudanças na lei, aquelas coisas, né? Lutas políticas das prefeituras e tal, terminou diminuindo um pouco essa parcela de recursos. Hoje ela deve estar aí por volta de 50, foi para uns 35 milhões por ano para o estado de São Paulo, certo? E aí isso tem todos os critérios, inclusive desculpa a palavra, se o comitê tem o seu plano de recursos hídricos, enfim, tem uma série de critérios, aí você tem a distribuição desse recurso. E desse recurso também, uma pequena parte é destinada ao custeio dos comitês de bacia, que ele é operado por um órgão do Estado, no caso o DAE, que é o Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo. Pois bem, aí com isso também foi avançando, demorou um pouco mais, porque sempre dava muita discussão, a questão da cobrança pelo uso da água. Tanto é que, olha, a lei é de 1991, o Fundo Estadual de Recursos Hídricos ele foi regulamentado, salvo engano, em 1995, entre 93 e 95. Né? E a lei da cobrança só foi estabelecida em 2007 ou 2008, já foi em 2000 e tanto, certo? Pois bem, e ainda tem comitê de bacia que cada um tem que fazer um estudo específico, estabelecer, conforme a orientação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, ele estabelece sua cobrança. Mas hoje é o dinheiro que está acontecendo com muita força, que está alimentando com bastante força nos comitês de bacia, certo?
Então, o último número que eu vi, eu estava, por coincidência, ouvindo, participando da discussão hoje da Secofeiro, que é a Secretaria Executiva do Conselho Estadual, não, do Conselho de Orientação, desculpa, Secretaria Executiva do Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos. A discussão, eles estavam apresentando as planilhas dos recursos para 2022. O recurso da cobrança para este ano dá 170 milhões. E esse outro fundo está dando aí por volta de 20, um pouco mais, certo? Pois bem, na minha avaliação, a estimativa, ainda vai chegar mais. Eu acho que ele vai ficar alguma coisa entre 200 e 300 milhões de reais, o da cobrança. Entendeu? E ele, como é que ele é dividido? Ele retorna exatamente para os comitês conforme a arrecadação, certo? Então, se o comitê arrecadou X, aquele X retorna para aquele comitê. Se o outro é Y, aquele outro é Y. Então, tanto é que nós temos aqui o comitê do Alto Tietê, da Bacia Hidrográfica Alto Tietê, como ele tem grandes usuários de água, então ele arrecada mais. Já teve ano aí que ele tinha somado até mais que o período, mas ele tinha 140 milhões de reais para o comitê discutir aonde investir esse recurso, né? E por aí vai, né? E aí tem comitê que está começando a cobrar. Então, esse é o recurso. Tem também um terceiro recurso, que nasce um pouco dos anteriores, que quando você coloca o dinheiro nos comitês de bacia, quem se candidata, ele pode candidatar de duas formas: a fundo perdido ou como um financiamento, um empréstimo para os interesses, conforme o interesse do tomador. O empréstimo certamente é mais facilitado, longo prazo, mas ele rende aí um dinheirinho, né? Rende uma grana, que também é uma outra fonte que retorna ao FEI, né? E aí vai, outras fontes aí que podem acontecer. Mas, digamos assim, o grande volume hoje é esse que eu falei. Entendeu? Interessante, interessante. Os comitês de bacia, eles são, claro, tem que ser extremamente bem fiscalizados, porque gastar dinheiro é muito fácil. Então, você tem que tomar cuidado para saber para onde que ele vai. Mas é uma iniciativa muito boa. E por que nos outros lugares, por que alguns lugares não andam? Que o pessoal não consegue se mobilizar para fazer funcionar? Eu te falaria assim, a minha avaliação pessoal é que é aquela história. Você não pode deixar dinheiro solto por aí. Se deixar dinheiro solto por aí, aparece alguém. Nós temos um caso muito emblemático no estado de São Paulo, que era um dinheiro que deveria reverter na atividade de, assim, digamos, gestão, alguma coisa de mineração. O dinheiro ficou mal parado, aí algum deputado, claro, no bom sentido, foi inteligente, né? Foi lá e regulamentou a favor de alguns setores que não seriam exatamente os setores que eu deveriam ser, que é a mineração, entendeu? Por exemplo, não estou falando mal não, nem criticando, é um exemplo. E aí eu acho que falta essa mobilização, né? Falta essa mobilização. Então, mas o dinheiro o Estado recebe, ele coloca no orçamento. O que acontece alguma coisa ele discute nos comitês, mas é diferente. Eu não sei se nos outros estados já tem tão regulamentado assim, com força, como é São Paulo, que todo o dinheiro ele é discutido nos comitês de bacia. Tem uma fração, na verdade, que vai para o CORE. O CORE é uma câmara técnica, ele tem uma sigla interessante, CORE, mas ele é comitê de acompanhamento do Plano Estadual de Recursos Hídricos, entendeu? Mas ele é a câmara técnica do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, né? E aí, então, deixa-se uma fração até, eu acho que 8% a 10%, né? Mas não é desse dinheiro aí da cobrança, é do outro dinheiro da compensação. E aí, o CORE, ele investe em estudos que ultrapassa mais que o comitê. Então, por exemplo, aquele estudo que eu falei, os 304 municípios, o estudo de nitrato, ele pegava, salvo engano, 14 municípios, 14 bacias, desculpa. Então, esse recurso ele foi financiado pelo CORE, entendeu? Mas lá também no CORE tem uma discussão, porque lá também tem, lá dentro você tem representações na hora da discussão, representações dos vários segmentos, né? Entendeu? Muito legal. Então, assim, que eu conheço com mais força essa discussão é do estado de São Paulo. Nos outros estados tem alguma coisa que assemelha um pouco, mas é assim, que o dinheiro vá para o comitê e ele decide, que eu conheço com bastante convicção, do estado de São Paulo, entendeu?
É que os estados precisam se mobilizar melhor, porque eles também têm um grande uso de água e poderia ter um dinheiro mais bem investido para o próprio, para melhorar o sistema, né? É interessante isso daí, bem interessante. Bom, ô Zé, o nosso papo está muito bom aqui, mas o nosso tempo já esgotou. Eu queria agradecer demais a sua presença. A gente vai trabalhar, vamos falar mais, convidar mais gente do IPT aí, porque vocês têm uma quantidade de trabalho imensa, né? Na parte de águas aqui do estado, e não só do estado, porque como você mesmo mencionou, o IPT faz trabalhos no Brasil inteiro, né? Tem até fora, né? Não é só aqui no Brasil, tem bastante coisa. Então, daria para a gente ficar tomando cerveja e falando a tarde inteira aí, né? desse assunto. Eu queria agradecer, queria que você fizesse suas considerações finais, agradecer o trabalho que vocês têm feito, muito legal, o IPT é um parceiro de longa data, e nós vamos fazer coisa junto aí, vai ser muito divertido, além de bom para as águas do Brasil. Obrigado, Zé. Por favor, considerações finais. Bom, eu novamente agradeço muito. Eu que me sinto muito honrado em ter essa oportunidade de falar, porque é uma oportunidade da gente exatamente ficar reforçando, ficar ressaltando e chamando a atenção, né, para não só a necessidade da gente colocar na praça essa questão da tornar menos invisível as águas subterrâneas, mas também a gente continuar lutando para promover essa integração, essas articulações, entendeu? Esse é fundamental. E aí a gente tem que repetir o modelo dos comitês. Tem que envolver os 3 segmentos, que é o Estado, o município e a sociedade civil organizada, que são vocês. É uma honra muito grande, me coloco à disposição. Se quiser conversar, o assunto água é apaixonante, o assunto água, dentro dessa gestão, dessa política pública de recursos hídricos, que é estadual e a nacional, é fantástico, né? E a gente se colocar à disposição para falar quando vocês nos convidarem, sempre. Ou até mesmo outras áreas do PT que atuam nesse assunto ou assuntos correlatos. Muito obrigado, eu que agradeço. Vou fazer isso, agradeço muito. Gente, nós tivemos o prazer aqui de falar com o grande amigo José Luiz Albuquerque Filho, que tem um trabalho que é a vida dele. Você pode ver, vocês puderam presenciar aí na fala dele, como ele é apaixonado pelo assunto. E a nossa carreira é assim, a gente vê pessoas apaixonadas e são essas que a gente tem o prazer de trazer para bater um papo, porque é disso que o nosso mundo vive, de pessoas que se dedicam e que tornam o nosso mundo melhor. E o Zé Luiz é um grande exemplo. Obrigado, Zé. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado também.